Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, uma ação e reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando aqui dos estúdios da TV Com para toda a Baixada Santista. Nesta quarta-feira, a presença do Dr. Clemente ao vivo aqui em nossos estúdios, e eu já quero dar as boas-vindas. Muito obrigado pela presença, viu, Dr. Clemente? Boa tarde. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a toda a equipe e a você, telespectador. Ô, Clemente, nós tivemos alguns casos nos últimos dias, né? Alguns chamaram a atenção. A Thaisa já preparou, nós temos a foto do Fernando Fernandes. Fernando Fernandes participou do Big Brother, está aí. Ele é tricampeão mundial de canoísmo, né? E ele acabou encontrando no esporte talvez a força para superar a dificuldade que ele teve num acidente automobilístico, onde ele ficou quando fica da cintura para baixo sem poder mexer, como é que chama? Paraplégico. Ele ficou paraplégico. Paraplégico, Se você... E no caso de braços e pernas, tetraplégico. Tetraplégico. O Fernando Fernandes tem lutado para superar essa dificuldade, e ontem ele postou uma foto nas suas redes sociais, onde ele consegue ficar de pé. Achou a foto, Thaisa? Ainda não? Ontem, essa que era a foto importante. Então daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Ele ficou em pé, só apoiado numa barra de madeira. Ele está em pé, ele levanta da cadeira, e é a primeira vez que ele consegue ficar em pé sem apoio, só se apoiando assim de forma muito leve, né? Porque as forças não teriam, as pernas, perdão, não teriam força suficiente, então ele consegue ficar em pé. O que me parece, alguns vão dizer até que é milagre, vão querer contratar ele, né? Para dizer, olha, é um milagre, mas a força de vontade, né, doutor? Na verdade, isso aí é uma coisa inédita, porque o que se sabe até hoje da medicina, você não consegue ter uma estrutura suficiente para suportar o peso do corpo, né? A perna não aguenta. Não aguenta. Você tem, as conexões neurais foram cortadas e, consequentemente, você não tem como ficar. Falar nisso, tem um brasileiro que vai apresentar um trabalho na Copa do Mundo agora, né? Que é chamado de exoesqueleto, que é na verdade, exo porque é um esqueleto externo, quer dizer, ele vai usar um sistema onde a pessoa amarra as pernas, ou o tronco, ou o braço, e tem estímulos elétricos, ele é capaz de andar. Olha só. É como se fosse um robô, na verdade, mas ele vai conseguir dar movimentos, passos. Quer dizer, não deixa de ser uma evolução importante. É um cientista brasileiro, vai apresentar isso na Copa do Mundo. Eu não sei se no primeiro dia ou em algum momento da Copa do Mundo, que é para realmente estimular os atletas, né, os paralímpicos, a superarem esses limites, e também num sentido de mostrar, no futuro a gente tem uma esperança, né, que com certeza. Num primeiro momento com o exoesqueleto. Nós tivemos no passado a questão muita gente achou que poderia criar... não era o DNA, agora me fugiu ao sentido, mas o estudo do genético, né? Queriam criar células para... A célula-tronco. Iam criar células para substituir, inclusive uma ocasião eu levei a cientista que tratava disso, que era de Campinas, e dizia, olha, as pessoas criaram uma expectativa muito grande, mas não é dessa maneira, ainda vai demorar muito para chegarmos num ponto de uma pessoa que tem um problema renal conseguir, através da célula-tronco, corrigir esse problema. Eu acredito que ainda vai demorar um tempo, mas tem coisas que já está bem evoluída, viu, Augusto? Por exemplo, até as pessoas que estão nos assistindo aí, que talvez conheça alguém que tem esse problema, ou às vezes a própria pessoa tem um problema, que é o caso da degeneração macular. Sim. A mácula.
a retinose pigmentar, que é uma doença da retina, né? Existe uma série de doenças hoje da retina ou paralelas, né? Que as estrias angioides também, que tem um trabalho recente, foi publicado a semana passada, que os caras conseguiram dar uma melhora importante. Então, aquelas pessoas que tinham uma visão pouco prejudicada, mas já estava com degeneração macular ou outro tipo de doença semelhante, né, que leva à cegueira, sim, como a retinose pigmentar também, que é uma doença genética, o que tinha uma perda pequena, mas ela vai acabar combinando com a cegueira, tiveram pouca melhora. Mas aqueles que estavam com uma dificuldade maior, com a célula-tronco, tiveram uma melhora muito significativa e passaram a enxergar. Eu acho que o estudo vai chegar num ponto de encontrar saída para esses problemas. A Thaisa já colocou no ar, vai colocar de novo a foto, olha, ele é tetraplégico, né? E o que chama a atenção é que, apesar dele talvez ele deve fazer fisioterapia naturalmente, mas o fortalecimento muscular não se dá assim. Então ele é um tetraplégico, ele está apenas apoiado aí na barra. Essa foto chamou a atenção de muita gente, viu, Clemente? Não, foi uma coisa importante, até emocionante, né? Porque emocionante, hein? É uma coisa inédita, a gente não tem isso. Imagina o sentimento dele, né? De ficar em pé. Ele não conseguia ficar em pé, né? Só com o amparo das muletas, quando ele conseguia, porque ele não tinha essa força, como você disse, né? Elas arriavam as pernas, e ele conseguiu esse fenômeno. É interessante porque nós temos um outro caso também muito curioso aqui na Baixada Santista, que é do Pauê, aquele rapaz que num acidente perdeu 2 pernas e que ele, com as próteses, passou a ter uma vida normal, né? Para nós, no dia a dia, olhando, ele passou a ter uma vida normal. O ser humano, eu acho que, só queria fazer aqui um parênteses, a atividade física é fundamental. Nos 2 casos, são 2 atletas, Clemente. Eu acho fundamental. Nós temos aí atletas paralímpicos, né, que tem uma atividade importante no atletismo, por exemplo, né, que corre 100 metros, 200 metros, e com a velocidade que é quase muito próxima dos recordes. Estão fazendo Paralímpico aí, fazendo 100 metros em 11 segundos. Né? Aí você pega, a maioria dos atletas estão em torno de 10. Você tira alguns que fazem abaixo de 10, né? Mas a média é 10. A maioria é 10 segundos. O cara está fazendo em 11. É complicado, né? Então você vê que a evolução é importante. Tudo bem, mas a prótese é uma prótese assim e tal. Mas eles chegaram à conclusão que aquela prótese não favorece, não. É que o cara realmente tem vamos dizer assim, uma força de vontade e talvez uma condição de ter uma estrutura melhor que a média. Mas, enfim, o resultado é um resultado encantador. Agora, Clemente, nós vamos ter agora, com certeza, uma notícia não tão boa, com a atleta que optou em fazer performance em esqui e que sofreu um acidente ontem, né? Eu vi a entrevista ontem à noite do técnico dizendo que ela estava consciente, né? Mas que me parece que não estava mexendo os braços e as pernas, né? E o impacto foi um impacto muito grave, né? Um impacto bastante sério, e fica essa expectativa. A coluna, ela tem uma série de nervos, né, que passam pela coluna e que acabam interferindo, quando lesados, na movimentação do corpo. Exatamente, atividade motora. Na mobilidade motora. Aí a gente não sabe, a princípio, a impressão que dá é que ela teve uma lesão em nível cervical. Né? Aqui é o ponto principal, Clemente. Se você tem uma lesão cervical, vai ficar tetraplégico. Ok. Quer dizer, por quê? Porque você acabou o controle daqui para baixo, o controle fica daqui para cima. Né? Agora, se for vamos dizer, num nível medular mais baixo... Aí é da cintura para baixo. Porque a medula, ela sai daqui, da base do crânio, na verdade tem outros nomes, não vem ao caso falar aqui, mas ela vai do tronco cerebral, pega a medula desce e ela vai até o nível mais ou menos de L1, da primeira vértebra lombar. Ok. Depois disso aí, vem só raízes nervosas. Então, que manda os comandos das pernas, não é isso? Exatamente. Então, se você tiver uma lesão em nível medular baixo, você vai perder só
ou até em raízes, você vai perder movimentação de pernas. Ok. Né? Porém, se ela for cervical, aí realmente fica tetraplégica. Agora, eu vou fazer uma pergunta, desculpa a pergunta até, mas é uma curiosidade. Quando a pessoa tem essa lesão, não é, de ficar tetraplégica, não é? Nós temos alguns casos aí, inclusive eu já recebi aqui no programa, uma ocasião, um presidente do Conselho de Portadores de Necessidades Especiais do Estado de São Paulo, e ele só mexia mesmo a cabeça. Exatamente. Ele fazia tudo nas mãos, ele tinham assim, movimentos muito sutis, que ele devia fazer uma força danada para ter, mas muito sutil. É isso mesmo? É, tetraplégico. Totalmente, só mexia a cabeça, Clemente. Tem muita gente, inclusive tem cientistas, né? Que Sim, são tem tetraplégicos e que na verdade faz a comunicação pela ou oral, ou porque fala, ou até por movimentação só. Sim. Pelo olho, piscando, a movimentação só do olho, quer dizer, são programas adaptados para essas pessoas, mas o fato é que a comunicação braço-perna acaba não existindo mais. E no domingo eu assisti, para você ver como a gente tem que tomar cuidado, né? E é lógico, os atletas que fazem esportes radicais ou aqueles, quem gosta de esporte radical tem que saber que corre esse risco, né? Mas mesmo no dia a dia, um tombo, uma queda, um acidente de trânsito, o Osmar Santos no domingo, ou no sábado, não me recordo, eu vi uma matéria falando das diretas já, e entrevistaram o Osmar Santos na Praça da Sé, onde começou tudo, né? Eu lembro. E ele está numa cadeira de rodas. Eu até me emocionei, porque eu acompanhei, tinha como ídolo o Osmar Santos no rádio, né, com as suas grandes tiradas, né, acho que um frasista, um dos maiores do Brasil, se não o maior, e ele totalmente afetado, quer dizer, isso nós já acompanhávamos, né? Mas depois de tanto tempo, ainda com muitas dificuldades. Ele teve problema motor, problema de fala, né? Isso mesmo. Ele tem um problema grave. E para falar é uma dificuldade. E assim mesmo, com muita fisioterapia, viu, Augusto? Porque como ele tinha uma condição boa, né, os irmãos também têm uma condição boa. Houve um investimento no sentido de tentar minimizar. Agora, a pergunta que eu queria te fazer era essa. Quer dizer, ele teve um acidente de trânsito e aí talvez tenha afetado o cérebro, a cabeça, e aí o impacto aí é mais grave ainda. Foi grave. E ele teve um azar impressionante, porque ele estava com Mercedes só que ele entrou debaixo de um caminhão. Naquela época não tinha ainda esses para-choques. Sim, o para-choque, sim. Mata... Tem um nome, né? Que mata cachorro, não é isso? Então esse para-choque traseiro, atualmente tem até os laterais. Sim. Quer dizer, o carro, na verdade, entrou. E o airbag não foi acionado, porque o airbag aciona pela batida frontal. E entrou pelo vidro. Então entrou pelo vidro, quer dizer, a carroceria do caminhão bateu na cabeça, ele acabou fazendo lesão, hematoma cerebral, quer dizer, apesar da cirurgia você não consegue realmente corrigir. Então ficou... Então o caso dele, mais do que a parte cervical, teve a ver com a parte cerebral. O dele foi cerebral. E que implica também toda essa questão implica motora. O resto, porque você tem o comando todo, aqui seja motor, seja, vamos dizer, olfatório, auditivo, a visão... A sensibilidade, está tudo coordenado. Eu lembrei de você no domingo, que eu estava assistindo a matéria do Fantástico, que falou das pessoas que estão em coma e do brasileiro que está nos Estados Unidos fazendo esse estudo, e mostra lá tomografias, né, e o teste que ele fazia em pessoas. Ele colocou lá um monte de fios em algumas pessoas e ele pedia para a pessoa, olha, imagina que você está fechando a mão. E ele acompanhava como o cérebro reagia àquele pensamento. A pessoa não estava fechando a mão, ela só imaginava. Interessante, muito interessante. Essas pesquisas... E vai bem, e vai por aí. Eu acho que vai por aí. Enquanto você não conseguir repor neurônio... Porque, Augusto, quando eu entrei na faculdade, uma coisa que a gente estudava é que neurônio não tinha como evoluir. Ou seja, você nasceu com aquele número de neurônios, está aí e tal, não tinha mais nada a ver, não era impossível... Hoje você tem uma visão diferente, né? Além das próprias conexões entre os neurônios. Então hoje o cientista sabe que aquele cara que usa a mente, sobretudo uma pessoa que tem mais idade, aquele que lê muito,
ele estabelece conexões neuronais novas. Olha só. Ou seja, até então inexistentes. Por isso que o cara fica com a memória melhor. Olha aí. Então, tem que usar a memória. Tem que fazer exercício, ler palavras cruzadas, ler jornal, ler livros, né? Você tem que estimular. Não adianta se bitolar também, vou ler 10 livros por mês. Não, você tem que diversificar também. Leitura de jornal, uma leitura mais rápida, ler um livro que você interpreta, fazer palavras cruzadas, que é o lazer, né? E hoje o jovem só faz uma coisa, só no botãozinho. No botãozinho, que coisa. E é um negócio interessante, pelo seguinte, a gente acredita, não, é fazer musculação. Quer dizer, você imaginar, o músculo cresce. Quer dizer, tem que usar. O cara tem uma fratura, a perna atrofia, ou seja, falta de uso. É lógico. E por que o cérebro teria que ser diferente? Quer dizer, hoje já é comprovado que quem exercita o cérebro pode desenvolver ligações com outros neurônios. Aumenta o número de ligações neuronais e o cara realmente melhora a mente dele. Aí você vai entender porque uma pessoa, por exemplo, de 100 anos de idade ou próximo disso, é tão ativo quanto foi um Eugênio Goudin, primeiro economista, Sobral Pinto, Barbosa Lima Sobrinho. O exercício, né? Exercício da mente, quer dizer, pessoas que são centenárias, mas que continuaram... Oscar Niemeyer, né? Com 104 anos, cara ativo ali. Ativo. Então, usar a mente, atividade, exercitar isso aí, ler muito. Ele perdeu para a matéria, né? Quer dizer, o corpo não aguentou mais, mas a mente estava muito boa. Vamos fazer um intervalinho, viu, Clemente? É muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan. Telefone da Ozan no seu vídeo e também o site www.ozan.com.br. E quem também nos apoia, meu amigo João do aliás, o Boqueirão. Poxa, que mancada, quase eu derrubei todo mundo. E eu fui almoçar no Nelson agora, eu e a Fernanda Vanucci estávamos lá almoçando no Nelson, com a Lenita, com o Paulo, com a Suzeli, todo o pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill. Impressionante o calor, mas o ar-condicionado, a refrigeração do Boqueirão Express Grill, 100%. Um abraço também aos meus amigos. Agora sim, que o João vai estar aí hoje no Santos e Corinthians, na Vila Belmiro. Ele comprou um camarote lá. Nós vamos encher de corintianos
Porque vamos devolver a derrota de sábado, não é verdade? Em Catep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E você que está pensando em fazer um casamento, olha, muita gente tem procurado a Fernanda, o Maison Vanucci, a dona Cleide, a dona Clélia, tem para oficializar, que nem o Reale, que é casado, mas não é casado. Então a pessoa quer oficializar o casamento e faz uma pequena comemoração, faz uma festiva, né? Leva um pastor, leva um padre para dar a bênção. Muita gente tem feito isso, então eu recomendo, você que está enrolando a sua companheira há tanto tempo, enganando que nem o Reale, oficialize o casamento, nada mais bonito. O telefone está no seu vídeo. Clemente, a Thaisa, mostra de novo a foto do Fernando Fernandes. Nós estávamos conversando aqui no intervalo da força de vontade, né, e da vitória que é. Olha, tá aí ele, né, a dificuldade. Volta nessa primeira foto, por favor. A dificuldade que deve ser, né? E agora sim ele já campeão, agora ele é tricampeão, né? Acabou encontrando. Você percebe, viu, Clemente, nessa foto, por exemplo, que a parte, os membros inferiores, você percebe nitidamente a atrofia, né? E o contrário dos membros superiores. Aí no dia a dia do remo, pode dizer isso. E agora a foto aonde ele consegue ficar em pé e naturalmente que aí tem um fator que é a fisioterapia, né? Ele não deve parar de fazer a fisioterapia. Eu acho que realmente ele deve ter uma estrutura boa de fisioterapia. Quer dizer, a gente sabe que não é fácil. Não. Mas a gente fica empolgado e realmente torce para que ele consiga realmente alguma evolução melhor. Lógico que a ciência vai evoluir, de qualquer forma ele vai ter uma possibilidade maior, mas eu acho que sem essa vontade realmente é impossível, né, Augusto? Clemente, você que está no dia a dia na saúde, né, principalmente na área de exames, que é fundamental hoje, os médicos todos trabalham baseado no que os exames demonstram, eu acho que a Baixada Santista precisava pensar num centro de referência de traumas, né? Eu sei que a Santa Casa tem um bom atendimento, mas eu já comentei isso com você. Uma ocasião fui visitar um amigo que tinha sofrido um acidente e no local onde ele estava, das 45 pessoas, 43 eram oriundas de um acidente de motocicleta, né? E nós temos, em razão do perfil da região, né, muita gente com bicicleta, com moto, né? Você tem a moto cresceu de uma forma muito grande, né? E acho que falta um centro mais ativo nesse sentido, público, né? Quando eu digo, eu estou dizendo para atender setor público. Um setor público. Não, eu penso como você, Augusto, e também tem um lado, a parte neurológica, por exemplo, você não tem hoje. Que hospital público que você tem uma estrutura, vamos dizer assim, importante para tratar esses pacientes? Como nós citamos isso aí, tem até o Schumacher, que eu acho que é alguma coisa... Está em coma, né? Que a gente pode comentar alguma coisa, mas teria que ter uma estrutura grande. A Santa Casa, ela trabalha no limite dela, mas a gente sabe que ela tem as suas dificuldades, por ser um hospital filantrópico, não tem verba. Quer dizer, se ela tivesse uma verba, talvez ela pudesse até ela mesma hipertrofiar isso aí, fazer um setor um pouco mais diferenciado, mas realmente... A gente sabe do déficit dela, que é um déficit grande, né? Fechou o ano 21 milhões, né? Eu vi 32 milhões na Bom, 21 ou 32 é muito, né? De qualquer forma, é um número significativo. Significativo, o que significa que ela é deficitária com relação ao setor público. Ou seja, ela recebe menos por leito do que, na verdade, se gasta. Ontem eu estava no programa da 102... a Rádio Rock, lá com o Cláudio Mussi e com o Rick também, um abraço, e nós estávamos falando isso e em determinado momento alguém falou lá de números da cidade de Santos. Eu disse, olha, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando você fala dos índices de Santos, na verdade nós estamos falando dos índices da região. Você não consegue carimbar, esse aqui é morador de Santos, pumba, esse aqui é morador... Não, quer dizer, a Santa Casa recebe gente de todo lugar e os números... tantos atendimentos na cidade, né? Então isso preocupa um pouco, e quando nós estávamos falando desse assunto, veio a questão dos repasses do SUS, né? O que o governo federal e o que o governo estadual
mandam, e eu não estou dizendo de verbas extras, olha, vamos mandar mais um dinheiro para melhorar a parte cardiológica, olha, instala uma UTI pediátrica, não, eu estou dizendo do valor mesmo daquele camarada que cai de moto, do esfaqueado, do cara que levou um tiro, do agredido, enfim, de tantas ocorrências que são o dia a dia da entidade e que não são bem remuneradas, Clemente. Aí esse déficit, eu acho que teria realmente que mudar de alguma forma, apesar do governador ter separado uma verba para todas 100 e poucas Santa Casas, não me lembro o número exato, mas o número que vai, de qualquer forma, ele tem 500 milhões para dividir para isso, no fundo não é significativo. 5, 6 milhões para cada Santa Casa, se for proporcional, isso não é um número significativo. Você imagina a própria Santa Casa aqui com 4 mil funcionários. É verdade. O custo é extremamente alto. Tem que existir uma melhor distribuição de verbas, porque senão vai continuar isso que nós estamos falando a vida inteira, a gente clamando por alguma coisa melhor. O discurso nunca vai mudar. Não vai mudar. Não adianta, né? Clemente, muito obrigado pela sua participação. Augusto, a toda a equipe e a você, telespectador, um beijo especial. Clemente gentilmente nos atendeu e olha, eu fico feliz, nós começando aí o ano de 2014, as primeiras semanas, né, trazendo sempre informação. Hoje falamos de um assunto interessante, porque muita gente hoje você tem portadores de necessidades especiais, ficou mais claro, muita gente, antigamente eu me recordo, a minha irmã tem síndrome de Down, né, há 40 anos atrás as pessoas se escondiam, tinham medo, né? Verdade. Hoje em dia é diferente, você enfrenta de outra maneira, né? Pelo contrário, né? Até, dá tempo de falar rapidinho, Augusto? Lógico. Eu vi um artigo interessante da Carla Zumiani, olha, eu quero parabenizar a Carla Zumiani, porque ela tem uma filha autista, ela escreveu aí na segunda página da Tribuna, sim, um depoimento muito lindo a respeito do autismo, para tentar desmistificar todo esse negócio, né? Excluir as pessoas. Então, parabéns e tal, que realmente você tenha muito sucesso nessa é um enfrentamento, né? É lógico que é um enfrentamento. Se alguém dissesse assim, olha, você quer ter a sua irmã Valéria ou você quer ter uma irmã que não tivesse síndrome de Down? Eu ia dizer, não, eu quero ter a minha irmã a Valéria, porque eu me apaixonei pela Valéria, né? Quer dizer, a minha irmã... eu não vejo dificuldade na minha irmã. Ela tem e são os nossos olhos que veem as dificuldades, a doçura, né? Que ela tem a doçura e o jeito dela. Né? Talvez, se ela não tivesse síndrome de Down, talvez seria outra pessoa e não tivesse toda essa beleza que ela tem dentro dela, né? Então não dá para você. Mas eu quero deixar aqui essa mensagem do Fernando Fernandes, não tenho procuração, como incentivo, né, para tantas pessoas que sofrem e que acabam não tendo a oportunidade por serem cadeirantes, e mostrar que esse rapaz, ele não está andando, mas ele já está de pé. Olha só a força de vontade, o que faz e as barreiras que vence. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.